Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra
e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações, e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave.
Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Josias, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores.
Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações, e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor.
Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço
intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos.
Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto,
aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Josias, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo.
Agradeço as minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João.
Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amado. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases. Você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos.
Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto,
aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos. Na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo.
Agradeço as minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João,
Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, às belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações. E com muita relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo.
Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza.
Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça,
a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando.
Agradeço ao meu querido genro José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física.
Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, às belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos. Na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom.
de verdadeiro e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Justiça, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e com muita atenção também. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar. Que tudo se cumpra por direito divino, aqui, agora, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Cumpra-se, 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 infinita e verdadeiramente. Vamos nos ligar profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos seres bondosos que nos protegem, ao nosso anjo da guarda, que assim seja. Relaxar o nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, fechar os olhos e absorver as frases positivas que
que você vai ouvir. A gratidão é importante. A pessoa que agradece abre seus caminhos na vida, percebendo todos os momentos bons, as pessoas boas, tudo que nos cerca de bom, de verdadeiro, e eliminar de nossas vidas toda cobrança. Então vamos realizar essas frases e você vai absorvê-las no seu inconsciente, que é divino por excelência. E isso vai ser manifestado na realidade física. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, agradeço ao meu travesseiro, agradeço aos meus animais, aos meus pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo, André, Denise, Andrei. Agradeço aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Kátia, Ana e Cristina. Agradeço a querida Andréia, a querida Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a Graziele, a Nadir, a Jess, a todos os que me ajudam. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar pela força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas, aos meus queridos grupos de aula. Agradeço a minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos e parentes. Agradeço ao Condomínio 28 de Agosto, aos homens que trabalham lá também. Aos meus queridos vizinhos de São Paulo, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a todos os que trabalham, agradeço a todos os que estudam. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço aos meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Eu agradeço ao meu ser. Eu agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos. Eu agradeço ao meu discernimento. Eu agradeço intensamente ao meu ser. Eu agradeço a minha alimentação perfeita. Eu agradeço ao Petit, a Loli, a todos os animais, a Vanessa. Eu agradeço ao carinho que tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, as belezas das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Eu agradeço fazer tudo com capricho, todas as minhas obrigações e muita